traziam semelhanças bastante acentuadas com o que seria posteriormente escrito na Bíblia. Uma extraordinária coincidência foi percebida, por exemplo, na forma como os antigos documentos egípcios e mesopotâmicos chamavam o primeiro ancestral da humanidade. A grafia do seu nome variava entre Adamu, Adime, Adapa, Alulim, Alorus, Atam, Admuzi e outros. Ora, não seria razoável supor que todas estas formas constituiriam variações ortográficas do mesmo nome Adão? Note que a forma hebraica Adam se adequa naturalmente em todas estas variações. A semelhança fonética é muito acentuada. É como se conhecêssemos um homem chamado João, mas que os alemães chamariam de Johanan, os ingleses de John, os espanhóis de Juan e os franceses de Jean. Apesar das diferenças idiomáticas, existe uma raiz temática que permanece em todas as formas de escrita ou pronúncia daquele nome. Os tabletes cuneiformes encontrados no Oriente revelaram ainda que desde longo tempo existiu na Mesopotâmia uma tradicional história acerca de um certo Adapa, ancestral de toda a humanidade. Aliás, Adapa é um nome que muito se assemelha ao vocábulo Adam ou Adão. Dessa história já foram encontrados 4 fragmentos, sendo 3 deles derivados da biblioteca de Assurbanipal e o mais extenso e antigo dos arquivos egípcios de El Amarna, escritos por volta do 14º século a.C. O poema original gira em torno da problemática da vida eterna, pois, segundo seu relato, o primeiro homem criado pelos deuses chamava-se Adapa. Ele recebera uma grande sabedoria, mas não era naturalmente imortal. Adapa era pela criação o filho do deus Ea e morava na cidade sagrada de Eridu. O curioso é notar que Eridu e Éden procedem da mesma raiz etimológica em conjunto com o sumeriano Edin ou Edenu, que também querem dizer paraíso ou planura. Coincidentemente, Lucas também enumeraria a genealogia humana de Cristo a partir de Adão, classificando-o como no mito de Adapa de o Filho de Deus, Lucas 3, verso 38. A história prossegue dizendo que Adapa vivia em meio aos Anunnakis, palavra que lembra muito de perto o termo Anaquins, ou gigantes, que temos na Bíblia. Depois apresenta sua falha ao quebrar com a vela do seu barco a asa do vento sul, impedindo-o de soprar sobre a terra. Em seu julgamento perante os deuses, Adapa se recusa a alimentar-se do pão da vida e da água da vida. Aquilo, na verdade, era um teste, pois ele sabia que não lhe era permitido participar do alimento reservado aos deuses. Inconformado, o deus Anu lhe pergunta: por que não tens comido nem bebido da água da vida? Se assim fazes, não poderás ter a vida eterna. Estas palavras ecoam a mesma proposta da serpente ao oferecer o fruto para Eva. É certo que não morrereis, porque no dia em que dele comerdes, sereis iguais a Deus. Adapa, portanto, é elogiado em sua atitude de recusar comer o fruto proibido. A única coisa que ele aceitou dos deuses foi tomar sobre si um segundo manto, dado para substituir o primeiro, que era o manto da lamentação, e ser ungido com azeite. Estes 2 elementos simbolizam a justiça que é outorgada por outrem àquele que mereceria morrer. Embora o Gênesis não fale nada acerca do azeite, traz o tema das 2 vestes de Adão, que primeiro faz para si e sua mulher cintas de folhas e, no final, é vestido com um segundo manto feito a partir da pele de um animal. Isso está em Gênesis capítulo 3, versos 7 e 21. Na mentalidade da época, era forte a ideia de que a imortalidade não era algo que nos pertencesse naturalmente. Ela seria outorgada pelos deuses. Igualmente, na visão bíblica, o homem não é criado como um ser imortal, mas como um candidato à imortalidade mediante a obediência. Com a entrada do pecado, perdemos a vida eterna e agora somente em Cristo podemos, de fato, recuperá-la. Com peculiaridades próprias de cada poema, esta mesma estrutura de criação e queda do gênero humano aparece em outras histórias espalhadas pelo antigo Oriente Médio. E todas, igualmente,
possuem semelhanças incríveis com o relato bíblico. No épico babilônico de Gilgamesh, o lendário herói sumeriano tem um amigo chamado Enkidu, que é seduzido por uma cortesã da deusa Ishtar e passa a ter o conhecimento pleno, símile do conhecimento do bem e do mal mencionado na Bíblia. Após este ocorrido, Ishtar lhe declara: "Você agora é um conhecedor, Enkidu. Você será igual a Deus." Então ela improvisa vestiduras e o veste com elas. Um tablete encontrado em 1934 no sítio de Khor-Shabba, a 23 quilômetros de Nínive, contém uma lista de reis assírios, começando com 17 reis que viveram em tendas, provavelmente os líderes dos povos nômades. Tudia é o primeiro nome da lista, seguido por Adamu, que muito provavelmente seria um título de realeza advindo de um ancestral famoso, como foi o nome César para os imperadores romanos. Mais à frente, noutra lista, encontramos o 37º rei, chamado Puzar-Azur. Ele era um dos vários reis nomeados em homenagem ao seu ancestral Azur, o fundador da Assíria. Em Gênesis capítulo 4, verso 22, encontramos o mesmo costume num dos descendentes de Caim, que se autodenomina Tubal-Caim. Assim, é possível que Adamu tenha sido um rei que assumiu esse nome em homenagem a outro Adamu, importante, que existiu bem antes dele. E por que não supor que seria uma homenagem ao Adão que viveu no Éden? Estes foram apenas alguns exemplos extraídos do Oriente Médio, mas existem ainda muitos mais. Todos eles testemunham, inclusive, a história de como o dilúvio e a Torre de Babel fizeram parte da relação do mundo. No estudo comparativo destas culturas, os arqueólogos perceberam que pelo menos 6 elementos históricos do Gênesis podem ser encontrados nos tabletes que agora eram traduzidos por peritos em paleografia. De maneira bastante comum, eles mencionavam, em primeiro lugar, a criação e desobediência de um casal humano que perde o paraíso. Em segundo lugar, a maldição que segue à desobediência, trazendo a morte aos habitantes da terra. Em terceiro, o início da família humana, marcado pela tragédia de um assassinato, onde um irmão mata o outro irmão. Em quarto lugar, a humanidade que se torna má e por isso é destruída no dilúvio. Em quinto lugar, menciona-se o perecimento de quase todos, menos alguns que são preservados pelos deuses. E em sexto e último lugar, menciona-se a confusão de idiomas, que espalha os homens pelos 4 cantos da terra. Esses paralelos literários derrubaram a tese de que a narrativa do Gênesis seria apenas um mito criado pelo autor da Bíblia, tradicionalmente apontado como sendo Moisés. Alguns, no entanto, continuaram a negar a historicidade da Bíblia, sugerindo desta vez que estes relatos mesopotâmicos seriam os originais e que o Gênesis seria apenas um plágio de obras literárias anteriormente existentes. Mas, desmentindo esta última hipótese, Kenneth A. Kitchen, professor emérito de egiptologia da Universidade de Liverpool, escreveu que a suposição comum de que este relato bíblico é simplesmente uma versão simplificada de lendas babilônicas é um sofisma em suas bases metodológicas. No Antigo Oriente Próximo, a regra é que relatos e tradições podem surgir por acréscimo ou embelezamento na elaboração de lendas, mas não o contrário. No Antigo Oriente, as lendas não eram simplificadas para se tornar pseudo-histórias, como tem sido sugerido para o Gênesis. Ao contrário de ser um plágio, o Gênesis possui características de ser quase uma correção daquilo que o antecede. A prova disto está no fato de que, dentre todos os textos, ele é o único que assume um monoteísmo clássico, isto é, a adoração de um único Deus, em meio às versões milenares que preferiam atribuir aos deuses a obra de criação, julgamento e planejamento do universo, incluindo a Terra. Até mesmo o antropólogo judeu Claude Lévi-Strauss, que considerava o relato da criação um mito, foi forçado a admitir que grande surpresa e perplexidade surgem do fato de que esses temas básicos para os mitos da criação são mundialmente os mesmos em diferentes áreas do globo, principalmente fora do Oriente Médio.